Mauro Naves, que vitória do São Paulo importantíssima. Então, aquela hora ia começar a comentar o que eu também ouvi muito. Quando saiu a escalação do São Paulo, muito torcedor são paulino ficou preocupado. O cara viu lá Vitor Bueno, Igor Vinícius. Torcedor não gosta, torcedor se preocupa. Você se lembra o que o apresentador deste programa falou ontem à noite aqui, durante a escalação? Eu falei assim, olha, eu acho que esse time reserva do Palmeiras aí é melhor que o do São Paulo. Hein? Pois é. Não, aí Rodrigo Nestor, uns gostam, outros não gostam, enfim. Aí o time vinha de uma derrota, né? Acachapante aí pro Flamengo, então o torcedor não gostou. E o jeito também ali de botar a preocupação com o meio-campo. O time que foi escalado pelo Rogério trouxe preocupação inicial, até porque não se imaginava que Palmeiras vinha do outro lado. Porque se viesse o Palmeiras, Scarpa e Rafael no meio e tal, o torcedor achava que esse time do São Paulo não ia dar conta. Então ficou preocupado. Mas, no geral, tudo bem. O Pascoal não vai falar assim, Vitor Bueno e tal, talvez. Mas o restante jogou muito bem. E o que o Sara jogou foi um absurdo. O Gabriel Sara arrebentou com a bola. Ele transformou a bola numa lentilha. Na frente, Pascoal. O Gabriel Sara transformou a bola numa lentilha. Porque o jogador, quando joga muito, ele transforma a bola numa ervilha. Deixa pequenininha. Deixa pequenininha. Agora ele transforma em lentilha. Ele, além de gastar, ele achatou. Ele acabou com o jogo. Gabriel Sara acabou com o jogo. E o outro é o Arboleda. Jogo do Arboleda. Que jogo! Estou em contrato só até o fim do ano com o São Paulo. E o Chicão da Van está preocupado. Falou, tem que renovar com o Arboleda. O São Paulo não conseguiu renovar o contrato com ele ainda. Está conversando. E tem algumas equipes do Brasil interessadas é um bom zagueiro, hein? No Arboleda. Bom zagueiro. O melhor zagueiro que o São Paulo tem hoje. O Miranda tem uma história, etc. Mas o momento do Miranda não é melhor do que o momento do Arboleda. O Arboleda jogou por ele e pelo Miranda. E aí o São Paulo teve um diferencial de ontem. Um time queria e o outro entrou para jogar. Um entrou para arrebentar, para jogar, e o outro foi a passeio. E o time que foi a passeio quase que foi goleado. Ainda teve um gol anulado, né? Bem anulado, porque o Marquinhos dá a volta, recupera a bola por trás, já estava na posição... No finalzinho do jogo, né? Finalzinho do jogo. E tem gente que acha que 3 é goleada. Eu não sei quem acha que 3 Eu acho que não é. Não é. Eu acho que a partir de 3 é. Sim, a partir de 3 é goleada. Agora, tem gente que acha que é goleada. Mas o time do Palmeiras passou vergonha porque o time também não quis jogar. Só quis jogar a partir desse momento aí, ó. Tomou 1-0. Eu pensei que ia voltar para o segundo tempo com os feras, quando o Palmeiras... Aí é o que o Mauro estava dizendo. Se volta com 1-0 com o time, 5 alterações do time principal, muda o jogo. Tá 1-0. Não, mas o Abel erra de novo. Bota o time, tomou o segundo gol e deu desespero nele. Ele falou, nossa, eu vou tomar um balaio aqui, vou sair com a sacola aqui em casa, e aí os caras vão pegar no meu pé, mas vão pegar ele de qualquer jeito. E aí, o time do São Paulo, parabéns. Parabéns para o São Paulo. Rogério botou uma estratégia... E a vontade, né? Tudo bem que o Flamengo aqui, é outra intensidade, foi para cima do São Paulo, mas contra o Flamengo foi um São Paulo... Tiriça. Isso aí que você fala. Uma tiriça de dadó. Não que o Flamengo não fosse melhor, não que o Flamengo não fosse ganhar, mas a disposição de jogar. Olha o que jogou o Gabriel Sara ontem, cara. Jogou muito. Olha o que jogou o Sara. Esse moleque tem muito potencial para jogar nessa função de terceiro jogador de meio campo, e sair com a bola dominada. Ele realmente tem muito potencial para ser ainda explorado. Uma curiosidade do São Paulo, do Rogério Ceni nessa volta dele agora. Foi bem nos clássicos, hein? Ganhou do Corinthians e ganhou do Palmeiras, hein, Zinho? Que vitória, hein? E entra com mais interesse num jogo, entra mais focado para decidir, como o Pascoal falou, ganhou aquele time que se interessou, que queria, que sabia da importância que era o clássico. Do outro lado, não foi a mesma atitude. Então, entra um time que não tem o mesmo entrosamento. Eu não lembro desse meio-campo jogar, né? Assim, Patrick já jogou com o Danilo, sim, mas com o Matheus Fernandes, eu não lembro. Né? Com o ataque com o Breno, com o William e com o Luiz Adriano, não lembro. Treinam, né? Estão ali no dia a dia, mas esse time começar um jogo, então, assim, há um desentrosamento, há um erro para se posicionar defensivamente, principalmente, você tem que brigar. Quantos contra-ataques foram dados para o São Paulo? O São Paulo poderia ter feito muito mais gols no primeiro tempo mesmo. Então, assim, volume muito maior.
comparou aí até com o jogo do Flamengo, mas o São Paulo enfrentou um time organizado, o quarteto praticamente titular, só sem o Arrascaeta, né? E erra um lance na saída, que sai o primeiro gol, muda o jogo e é expulso o centroavante. É um outro jogo, muda o jogo. Diferentemente de você ir para o clássico montadinho, organizado, né? Focado e determinado contra um time desarrumado. Então as coisas acontecem, sai um golaço do Sara, muda já o jogo, já dá uma tranquilidade. O time adversário que está sem esse entrosamento, sem essa intensidade de jogo, não tem forças para buscar o resultado e poderia tomar muito mais. E aí eu concordo com o Pascoal. Pensei também, hein, que o Abel, vou voltar para esse segundo tempo com o Scarpa, com o Veiga, com o Rony, escolhe mais uma ali, coloca, o Zé Rafael mesmo, porque o Patrick de Paula fez um jogo bem abaixo. Não é nem o lance que ele erra, que eu acho que ele é o principal ali, ele erra o domínio, mas a bola que o Everton, o melhor goleiro do Brasil, dá para ele também, não é para se dar uma bola naquela dali. O cara de costa no meio-campo sendo pressionado, né? Ele erra, sim, o domínio, o passe, e o próprio Everton também era uma bola defensável. Eu que elogio muito ele, mas quando eu acho que errou, tenho que falar aqui. E para mim era uma bola defensável o chute do Luciano. Aí, 2-0, esquece, tchau. O São Paulo muito bem montado e mereceu a vitória. Foi o melhor jogo do São Paulo com o Ceni? Curiosamente, né, ontem eu acho que nós chegamos a dizer aqui, né, que o Ceni nunca tinha sido feliz lá. Isso, foi a primeira vitória dele lá. Nunca venceu nem como jogador, nem como treinador, né? O quarto jogo que ele não perde pro Abel. Com o Flamengo, com o Fortaleza, etc, sei lá. Ou seja, ele se dá bem contra o Abel. Curioso isso, né? Mas foi a primeira lá. Não, foi o São Paulo diferente. Uma curiosidade que eu tive é se o Rogério soube que o time do Palmeiras seria o que foi. Não, porque eu não sei se ele faria este meio-campo que ele fez. Hein? Primeiro, o time número 1 preenche a súmula antes. Sim. Depois o time número 2. Então, como era visitante, ele soube quando chegou a súmula para ele. Eu acho que ele soube lá em cima da hora. Mas ele mudaria o time, se fosse lá, Rafael Veiga, Gustavo, tal, ele faria este meio-campo. Será que ia jogar com o Igor? Não sei. Ia pôr o Léo, 3 zagueiros, enfim. Eles ficam sabendo uma hora antes do jogo. Tem que ser entregue a lista dos times. A lista dos times, uma hora antes. Uma hora antes ele estava sabendo. Ou seja, o time dele era esse mesmo, provavelmente. Né, com o Palmeiras mesmo vindo mais forte, eu acho que ele... Não, mas se ele recebeu do Palmeiras antes, ele podia mudar, né? Quando foi lá o cara no vestiário, ele deixa eu olhar o Palmeiras aqui e tal. Mas enfim, ficou esta dúvida porque, inclusive, perguntaram para o Luciano, depois do jogo, e ele fala, não, a gente não sabia de nada. Perguntaram para ele, você sabia que ia ser esse time e tal? Pelo jeito que ele mutou, fazer linha de 4, não foi 3, deixou o Léo fora... Esse meio-campo menos marcador, mas enfim, deu tudo certo. Ele deu um informante. É uma coisa fundamental. A rodada foi extremamente ruim para o São Paulo. Juventude venceu o Fluminense. Os concorrentes todos foram vencendo. Que é o perigo hoje de Bahia e Sport para o Bahia, porque todo mundo que está ali naquela briga venceu. Então, se o São Paulo não ganha, aí a coisa... Vale para o Santos também, que o Santos ganhou. Tem como a gente mostrar a classificação da segunda parte aí, por favor, meus amigos São Paulo, entendeu? da produção? É óbvio que vencer para ele foi bom, mas se ele não vence com todos os concorrentes ganhando, ia ser muito ruim. Aquele rapaz ali está numa fase que eu vou falar um negócio. O Rigoni! O Rigoni, vou dizer um negócio para você, hein? A fase dele não está das mais brilhantes, não. E ele, há pouco tempo, era o principal jogador. E ele era o principal atacante do São Paulo. Não está... Depois da lesão, né? Teve aquela lesão. Sim. Ele não voltou bem. Não voltou legal, né? Contra o Flamengo, nem vou contar o que ele fez, né? Nem vou contar. Passou vergonha. Aquela canelada na bola, passou vergonha. Ontem também não brilhou. Não está no bom momento. Brilhar. E a dupla de zaga do Palmeiras... O Zinho falou de todos os pontos do Palmeiras. A dupla de zaga do Palmeiras... Com 2 garotos, né? Porque o Kusevich também é garoto. Renan e Kusevich. Vou falar para você a classificação. Olha ali, que deu vitória legal, importante para o São Paulo. Porque se o São Paulo, eu vou te dizer até o seguinte, se o São Paulo tivesse empatado o jogo, ele estaria enrolado. Mas olha lá, foi para 41 pontos e não está livre, porém deu uma aliviada na situação do São Paulo. Matemático, Mauro Naves. Não, imagina ele ali com 38, né? Estaria onde? Lembrando que o Bahia enfrenta hoje o Sport, né? O Sport está numa situação muito delicada e o Bahia, mesmo vencendo, ele não passa o São Paulo, ele fica próximo, mas não passa. Para o Bahia, que ainda vai jogar, a rodada foi péssima. Mas ele sai da zona de rebaixamento. O número de vitórias, na zona de rebaixamento,
É. Ele coloca o Atlético Goianiense na zona se vencer o Bahia. Hoje o jogo às 9h contra o Sport. Sim, mas o São Paulo tinha 38 antes desse 38, jogo. Então você A imagina... vitória para o São Paulo é maravilhosa. O São Paulo com 38 ali, como que estaria, entendeu? Só não foi melhor para o São Paulo porque os concorrentes também ganharam, mas imagina se ele não ganha. Então, assim, a pressão para o Bahia hoje é muito grande. E para o Sport também, né? Que sonha em sair, tá mais abaixo. Mas Curioso Bahia, que o próximo amigo, jogo do São Paulo é contra o Atlético Paranaense no Morumbi, hein? E o Atlético Paranaense, um jogo após a final da Sul-Americana, sábado em Montevidéu, Bragantino e Atlético Paranaense. Então, São os dois Paulo ali... pega concorrentes ainda, né? Acho que tem São Paulo Juventude, Pega São o Paulo Grêmio. Grêmio, que está lá embaixo. Isso. O Sport. Pelas contas Juventude. do São Paulo, a gente fala muito em contas, etc. Né? O Carilho falou que 44 acha que salva. Te mostrei uma mensagem agora que recebi de um dirigente do São Paulo que acha que 45 salva. Então, é mais uma vitória e um empate. Então, cria um ambiente. Lógico que já mudou tudo lá hoje, né? Não sei o que estariam pensando aqueles torcedores que foram lá. Foi por causa disso que o time ganhou? Você viu que o... Hoje eles estão pensando, tá vendo? A gente foi lá, deu uma prensa E a coisa o time funcionou. jogou. Mas não é... Eu falei pro Zinho daquela vez, falei, Zinho, se ganha, eles vão dizer que foram eles, não tem jeito. Isso é um eles absurdo. foram lá e Agora, tal. um absurdo, hoje surgiu uma informação sobre isso aí, essa visita dos torcedores. O Romero Tricolor estava lá no meio da galera? O Romero Tricolor está feliz lá, rapaz. O Romero já comprou ele já comprou a bicicleta para ir pedalando até a Aparecida do Norte. Estava com uma faixa hoje aqui na emissora. Obrigado, Abel, o torcedor do São Paulo aqui falando isso. Mas uma informação nova que surgiu hoje. A torcida que foi lá, os caras não quiseram conversar com o Rogério Ceni, rapaz. E o Rogério falou sobre isso. Vamos ver. Quando me comunicaram que eles gostariam de conversar com os atletas, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e disse que eu conversaria com os torcedores para que não houvesse a exposição dos atletas junto dos mesmos. Torcedores no qual eu defendi durante 25 anos trabalhando aqui, sempre fazendo o melhor pelo clube. Mas, infelizmente, eles não aceitaram falar comigo, disseram que gostariam de falar somente com os jogadores. E a direção achou melhor que eles conversassem com, eu acho que foram 4 jogadores, não tenho certeza, porque eu não vi. Eles preferiram falar com os jogadores, me coloquei à disposição para conversar com eles, para não expor os jogadores. Como não houve um aceite por parte da torcida em conversar comigo, eu tive que deixar os jogadores para que não tivesse consequências, quem sabe, piores no futuro. Que ponto chegam? Será que esses caras têm amnésia? Eles esqueceram o que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo, gente? Ou talvez o contrário, João. Às vezes o cara na frente do Rogério, o cara tá doido para xingar, tomou uma goleada do Flamengo, aí ele chega lá, bate de cara com o Rogério. Eu não sabia que tinha sido assim, né? A gente chegou a comentar, como a maioria não, mas uma boa parte também não queria o Rogério de volta, né? Ao contrário do que a gente imaginava, o ídolo vai vir, não queria. O Renato também, que eu achava que todo mundo no Flamengo queria, não é bem assim. Então eu achei que, de repente, o Rogério pudesse ele não ter falado com os caras, não vou falar porque esses caras não me aceitaram, vou esperar o trabalho. Agora o Rogério está dando a outra versão, né? E a verdadeira que ele queria falar. Aí eu começo a pensar se assim, o cara, não, eu não vou dar uma bronca no Rogério, cara. Eu torci tanto para esse cara fez tanto por mim. Tomara que seja isso, mano. Tomara que seja assim, mas para eu não não acho chegar que na seja isso, frente não. do Rogério Você acha e que é por falar... causa daquele negócio do Flamengo que ele falou lá? A ingresia é por conta daquela história dele. Ele elogiou o Flamengo. Elogiou a torcida do Flamengo. Falou que é A diferente. torcida do Flamengo era diferente e tal. E a torcida do São Paulo ficou enjoada com ele. Mas é para isso. Exigiu tudo. retratação, pedido de desculpas, e ele não se retratou. Olha e não lá a pediu pergunta, desculpas. é motivo para a rejeição da torcida? O Rogério trabalhava no Flamengo na oportunidade e elogiou o Flamengo, a torcida do Flamengo. É Eu motivo vou para a só rejeição da fazer uma torcida? pergunta para o senhor. Qual é o maior atleta da história do São Paulo Futebol Clube? Eu perguntei isso para Chicão Davan hoje. Não, ele tem uma estátua do Rogério na mesa dele. Ele falou que, na opinião dele, são 2, Raí e Rogério Ceni. Na opinião do Chicão Davan. Grande São Paulino. Eu tenho um outro nome. Eu acho que o Roberto Dias tem que estar entre os maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Porque o São Paulo passou uma penúria e o seu Roberto Dias jogava com a camisa do São Paulo como nenhum outro jogou. Um zagueiraço. Nenhum jogador. Mas o Rogério está lá na galeria dos principais, pô. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso para alguns dirigentes do São Paulo e já falei isso para o atual presidente do São Paulo. Se eu fosse dirigente do São Paulo, eu faria uma estátua do Rogério atrás do gol.
O Rogério merece uma estátua. Não é só o pé na calçada da fama, o nome do Rogério nas estrelas que tem lá, quando você sobe para o belíssimo Museu do São Paulo Futebol Clube. Não é só isso. O Rogério é o maior atleta da história do São Paulo Futebol Clube. Ponto. Ponto. A torcida está enjoada com o treinador. Com a declaração do Rogério como treinador no Flamengo e agora vindo para o São Paulo. O sonho do presidente do São Paulo sempre foi trazer o Rogério Ceni. O primeiro nome na lista do presidente do São Paulo sempre foi Rogério Ceni. Sempre foi o Rogério Ceni. Mas ele não já tinha conseguiu acertado trazer com o Flamengo. porque ele já estava no Flamengo. Sim. Perfeito? Sim. E aí o que é que aconteceu? Deu esse problema com a torcida não quis conversar com ele e tem um tremendo mal-estar. Eu acho que uma hora eles vão ter que sentar para conversar. Ele vai precisar ganhar títulos com o São Paulo como técnico agora. Vai ser difícil Vai ganhar precisar. título por Não, enquanto. agora não, né? Agora não, mas Ano que vem, o talvez. ano todo O ano pela que vem, frente. eu confesso para você, assim, vou falar do que eu sei do São Paulo. Sim. O ano que vem vai ser osso para o São Paulo. É aquela fonte lá que falou para você? O ano que vem vai ser osso para o São Paulo. Agora a torcida Muita dívida, torcida pouco dinheiro de investimento, tem empréstimo que foi feito que precisa ser pago, tem muita coisa, tem muito pacote para pagar e tem pouco nível de investimento. O São Paulo poderá se abastecer mais uma vez nas categorias de base, na formação do seu time, como já fez em outras oportunidades. E que deu certo. Mas precisa vender também esses meninos. vender. Você vê o Sara 3. aparecendo bem aí, daqui a pouco você, puxa, aí você tira esse, aí vai amadurecer um outro e tal. Agora, essa história da torcida, a gente sabe, todo mundo é passional, a gente vê isso em todas as categorias, gente. Tem isso no jornalismo, que você fala, o cara vai ser imparcial, aí quando toca no time do cara, ele já não é tanto e tal. É até normal. O Tem Abel, isso, Brasil, tem você isso. acha que o Abel também não caiu do Flamengo lá, quando foi lá no Beira-Rio e foi dar uma elogiada lá atrás? Aí, o torcedor do Flamengo queria matar o Abel. Ele falou, mas veja bem, Abel Braga para o Flamengo, nós estamos falando de Rogério Ceni O para o São torcedor Paulo. quer que fale A só o Rogério. Pelo necessidade... amor de Deus, o Rogério Ceni para o São Paulo, gente, Sim. é como se fosse um Zico para o Flamengo, pô. É como se fosse um Ademir da Guia para o Palmeiras. mas que se perder um 3 Tostão jogos lá, para o Cruzeiro, se o Zico perder um 3 jogos, Falcão